Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Luquinha. Boa tarde pra você de casa. O assunto de hoje é tão legal, porque vai ser uma coisa pra minha vida. Pra minha também. Já descobri que tem solução. Que bom, né, Chi? Ufa. É legal quando a gente conversa de algo que pra gente também serve bastante. A gente já vem... Nossa, desde manhã já tá preparando o Parece programa, criança. já tá ali, né? Mas que bom ter você com a gente nessa tarde. Dá licença pra gente entrar na sua casa, na sua sala, na sua cozinha, no seu quarto. Você que tá no hospital também se recuperando, obrigado por dividir esse momento com a gente. O nosso desejo é que você melhore logo pra você assistir a gente de casa, pode ser? Mas antes de dar um toque pra você, no seu coração, e algo que é interessante você pensar é que por mais complicado que seja a sua situação, Deus está no controle. Então você vai entregar nas mãos dele o seu sofrimento, sua ansiedade, porque nada escapa das mãos de Deus. Descansa nele, vai dar tudo certo, viu? A Tia vai contar pra gente um pouquinho do que tem no programa de hoje. Lucas, índice que mede a desigualdade social tem pior resultado. E Elefanta Ramba chega com tudo no Brasil. Participe com a gente no programa. E é claro que tem prêmios para você aí de casa no nosso Face. Tem mais um super kit com produtos da Tracta, Polipet, Ortovip. Para concorrer é só seguir as instruções que estão no Facebook. Quem participar ao vivo pelo telefone vai concorrer a 4 vales para um almoço no restaurante Consciência aqui no centro de São José. O sorteio vai ser realizado amanhã. Vamos começar o nosso bate-papo? Hoje é dia de saúde e beleza. No dia a dia, de manhã você até lava o rosto, tudo bem, mas você começa a sentir aquela pele pegajosa, aquele aspecto brilhoso, sabe? Aquela tendência que você percebe, sempre tem que cuidar de acnes e cravos. Os poros da pele do nariz são dilatados. Pois é, quer saber como tratar disso tudo? Quem vai tirar as nossas dúvidas é o dermatologista Marcos Bonassi. Internacional. Por quê, né, Chi? Tudo bem, Uma pessoa que doutor? viaja, Nossa. uma pessoa que tem milhas em todas Milhas. as linhas aéreas. Ai, que É delícia. esse ser aqui, ó. De dívidas, né? Ele é VIP no balcão da linha aérea. Já falei que quem gasta é quem tem, viu? Que quem não tem, toma juízo e para de gastar, né, doutor? Obrigado, viu? Boa tarde, obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom estar com vocês aqui. Que bom, doutor. A gente pensa em pele oleosa e pensa assim, é um karma pro resto da vida. Tem cura, tem tratamento, é pro resto da vida de cuidar mesmo, como que é? Boa tarde a todos, né, Lucas? Olha, não vamos encarar como um karma, mas eu diria assim, existe uma característica da pele de cada um, né? Sim. A oleosidade normal da pele é boa, né? A gente às vezes reclama um pouquinho, mas ela tem uma função importante, que é defender a pele contra infecções, contra agentes bactérias, alguns fungos. Ela tem essa capacidade, né? E tem uma função importante também, que é de lubrificar a pele, porque se a gente tivesse uma pele sem a secreção, sem a oleosidade, a gente primeiro teria mais doença, teria alergia, teria coceira e infelizmente a gente teria mais rugas. Então um pouquinho de oleosidade é bom, até porque quando Deus fez a gente, lá na barriga da mãe, as glândulas que produzem oleosidade já estão lá. Olha. Então isso é determinado geneticamente, né? Todos os poros do corpo, a gente tem uma glândula que produz a oleosidade. A gente vai mostrar depois uma foto, ele joga junto com o pelo e aquela oleosidade espalha para lubrificar. Uau. Então, num certo sentido é bom. Não precisa querer ter uma pele muito seca, porque aí terá problemas também. Perfeito. Doutor, nós fizemos uma enquete no Instagram do Falando Nisso. Vamos ver qual é o resultado parcial com a Cris. Oi, Cris, boa tarde. Oi, boa tarde. Pedi pro pessoal aproveitar e seguir nosso Instagram, @falanissoband. E a primeira pergunta foi: você sofre com poros dilatados ou pele oleosa? E 84% diz que sim. Olha só. A segunda pergunta foi: você sabe o que causa poros dilatados ou pele oleosa? E 74% dizem que não. Vamos já aprender isso então com o doutor? O que causa a nossa pele ficar mais oleosa do que o normal e também esses poros dilatados? Então, o tamanho da glândula, a quantidade do óleo, do sêbum que ela vai expelir para fora, é mais ou menos inversamente proporcional, ela está junto com o pelo, mas é inversamente proporcional à grossura do pelo, ou seja, onde a gente tem pelo muito fininho, a gente tem uma tendência de ter mais oleosidade. Então, onde é que é? A gente tem uma penugem aqui que a gente nem enxerga, mas a oleosidade fica maior que aqui no centro da face, testa e nariz, e nessa região de cá, que é a região dos poros mais dilatados. Então, a produção do sebo é regulada primeiro pela glândula, mas que recebe um estímulo do hormônio, que são os hormônios masculinos. Por isso que tem criança
você já deve ter visto isso, que nos primeiros 3 meses de vida tem aquela dermatite no couro cabeludo, fica com aquela crosta, você já não viu isso? Isso é comum. Porque recebeu os hormônios da mãe, e isso demora aí uns 3 meses para sair do corpo, vamos dizer. São os hormônios masculinos que a mãe transferiu na gravidez. É cascão que chama isso? Eu não lembro. Qual que é o nome? O nome que a gente chama é crosta láctea. Crosta láctea. Mas o nome científico é uma dermatite seborreica. Olha só. E aí na puberdade, 12, 13, 14, 15, principalmente nos homens, porque tem mais testosterona do que a mulher, né? O hormônio masculino. Isso vai estimular a glândula e ela começa a produzir. Então é uma coisa genética. Você vai ter o tipo de pele que você herdou da sua família, dos seus antepassados. Então a regulação disso é genética, né? X, sabe o que eu fiquei curioso agora, que eu quero saber daqui a pouquinho? Se hormônio pode ou não deixar nossa pele mais oleosa. Opa, segura essa que eu quero saber. Interessante. Daqui a pouquinho a gente vai responder essa pergunta, mas agora a gente fica bem informado com as notícias da redação. E hoje o Supremo Tribunal Federal começa a julgar a prisão em segunda instância. Quem traz as informações para a gente, direto da redação de jornalismo, é Israel Goldenstein. E a gente quer saber um pouquinho sobre como que isso vai acontecer. Começa hoje mesmo, Israel? Tudo bem, Lucas? Boa tarde para você, boa tarde a todos aqui que acompanham Falando Nisso. Lucas, a votação mesmo só começa a valer a partir da semana que vem. Vamos entender todo o contexto a partir de agora na reportagem de Alex Guzmão. Nesta quinta-feira será lido em plenário um resumo das 3 ações que questionam as prisões em segunda instância. Uma delas foi movida pela OAB e as outras 2 pelos partidos PCdoB e Patriota. Logo em seguida, representantes dos autores das ações, a Advocacia Geral da União e a Procuradoria-Geral da República vão falar. E entidades interessadas no tema, como associações de juízes, também poderão se manifestar. Votação mesmo só na semana que vem, após o voto do relator, Marco Aurélio Melo. O Conselho Nacional de Justiça fez um levantamento e descobriu que 4.895 presos estão nessa situação, ou seja, foram para a cadeia após condenação em segunda instância. Mas se o Supremo reverter a decisão hoje em vigor, nem todos serão libertados. É que muitos desses presos têm prisões preventivas decretadas por crimes violentos. Na prática, cada caso terá de ser analisado de forma individual. Alguns ministros do Supremo entendem que uma eventual mudança na regra vai beneficiar quem cometeu crimes como corrupção e lavagem de dinheiro. Ou seja, no fundo, se realmente essa decisão for tomada, quem vai ser favorecido é aquele criminoso de colarinho branco. O objetivo dessa reviravolta toda, em algo que já estava decidido, vai ser alcançado com muito sucesso, que é favorecer bandido político. E isso é triste demais. E por falar em colarinho branco e bandido político, o ex-Step-presidente Temer foi declarado inocente, Israel. Foi sim, Lucas. A Justiça do Distrito Federal, a Justiça lá de Brasília, da capital federal, absolveu o ex-presidente Michel Temer dos crimes de organização criminosa e também obstrução de justiça e fez duras críticas ao trabalho dos procuradores do Ministério Público Federal. Vamos acompanhar agora esse desenvolvimento de Michel Temer na reportagem. A denúncia contra Michel Temer, que o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentou ao Supremo Tribunal Federal, se baseou na delação premiada do empresário Joesley Batista, dono da JBS. Joesley entregou ao Ministério Público gravação de conversa com Temer no Palácio do Jaburu, em março de 2017. Segundo Janot, Joesley e o irmão dele, Wesley Batista, foram instigados por Temer a pagar propina para calar o doleiro Lúcio Funaro e o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Funaro seria operador de propinas para Cunha desviadas da Petrobras. Como Temer tinha foro privilegiado, só a Câmara dos Deputados poderia autorizar a abertura de processo contra o presidente. Temer conseguiu apoio dos parlamentares e evitou a abertura da ação. Mas, para isso, gastou boa parte do capital político e não conseguiu avançar com reformas, como a da Previdência, que poderiam tirar o país da recessão. Assim que Temer deixou a presidência e perdeu o foro privilegiado, em janeiro deste ano, o caso foi enviado à Justiça Federal em Brasília. Nesta quarta-feira, o juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da Justiça Federal, do Distrito Federal, absolveu o ex-presidente e mandou arquivar o processo. Na decisão, ele afirma, abre aspas, a prova sobre a qual se fia a acusação é frágil e não suporta sequer o peso da justa causa para a inauguração da instrução criminal.
O juiz disse que o Ministério Público editou a transcrição e alterou o sentido dos diálogos. Abre aspas. A denúncia transcreve o mesmo trecho do áudio sem considerar interrupções e ruídos, consignando termos diversos na conversa, dando interpretação própria à fala dos interlocutores. Fecha aspas. E a gente volta a repetir, né? A justiça é cega, mas esse caso, com provas de áudio ignoradas, ela é surda ou se faz surda. E também nesse caso, onde ruídos atrapalharam o entendimento do juiz aí, na interpretação das mensagens trocadas, a justiça também é burra. E a gente fica assim, chocado de ver como onde a gente está chegando, Shirley. Na ignorância e na mentira e no medo que a gente tem. Porque se a gente não confia mais na justiça do nosso país, em quem que a gente vai confiar? Difícil demais, né? Bora falar sobre o tempo para agora à tarde? Previsão de chuva, viu? Virada de tempo, mas não vai esfriar por causa disso. É só uma chuvinha mesmo. Em São Bento de Sapucaí, máxima de 22 graus, previsão de tempo instável agora à tarde. O mesmo em Jacareí, máxima de 30, Taubaté e Cruzeiro, máximas de 29 graus. No litoral tem previsão de chuva também, máximas de 29 em Ilhabela e Caraguatatuba. Vamos destacar a semana, mas agora à tarde em São José dos Campos, máxima de 29, previsão de chuva. Quero destacar domingo, olha ali a diferença de sábado para domingo, máxima de 30 graus, domingo tempo fechado, máxima de 20 graus, vai cair bem a temperatura e eu volto a dizer, haja saúde, Shirley. Não é? E vai e vem, vai e vem. Como é que será que estão nossas estradas, hein, ô Israel? A gente tem um movimentão já na Tamoios? Tem sim, Shirley, motoristas já encontram um pouquinho mais de trânsito. Para quem desce em direção a Caraguatatuba não é muita coisa, mas o motorista vai encontrar uma redução brusca de velocidade por dois motivos. Primeiro, que faz muito calor no litoral norte paulista, muitos turistas já começam a antecipar a semana nessa quinta-feira e também tem o pare e siga no quilômetro 64 e no quilômetro 65. Tem um afunilamento de pista que pode ocasionar um pouquinho de trânsito para quem desce em direção a Caraguá. Quem sobe em direção a São José, tudo bem, não tem nenhum ponto de lentidão. Agora falando sobre a rodovia Presidente Dutra, quem segue no sentido São Paulo encontra um pouquinho de lentidão em frente a Johnson. Todos os dias nós falamos aqui, é por causa do excesso de veículos para quem sai da região oeste de São José dos Campos e acessa ali o Jardim das Indústrias. Obrigada, Israel. Índice que mede desigualdade social tem pior resultado. Mais informações a gente traz no próximo bloco e hoje também é dia de truques de casa. A gente já volta. Você sabe como limpar o seu celular? No próximo bloco eu vou te ensinar, não sai daí não.